ver se eu consigo fazer ela um pouco diferente da morte de Van Illich, né? Depois desse texto, A Morte de Van Illich, o próximo texto é esse Um Coração Simples, do Flaubert. É um conto muito pequeno, muito bonito, pequeno, que tem publicação independente, muito baratinho, pela editora Grua. Né? Nós não temos mais aquela menina que nos atendia tão bem na livraria Ouvidor, mas ela passou para uma livraria da rua, com esse nome, é um pouco ali na Savassi também, ali para o lado do Minas, em algum lugar ali, no interior da Savassi mesmo, nas costas do Palácio da Liberdade. Então, essa menina, Simone, ela sempre providencia tudo, né? Então, a editora Grua, o livro se chama Um Coração Simples. Depois de Um Coração Simples, o livro seguinte, quem quiser olhar, né, é o Campo Geral, que é uma novela do Manuelzão em Miguelim, a novela do Miguelim. Às vezes esse livro aparece com o nome de Miguelim, editado sozinho, né? Mas quando é editado junto, é Manuelzão em Miguelim, uma história de amor, que é a história do Manuelzão, e Campo Geral, que é a história do Miguelim. Nós vamos ficar com a história do Miguelim só. Depois, um livro maior, mas é muito interessante, Madame Bovary. Um livro muito bonito, muito fácil de ler, porque ele é muito bem escrito, embora ele seja um pouco maior. Depois do Madame Bovary, nós vamos para A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que muitos de vocês já conhecem aí. Né? E, para terminar, A Carta ao Pai, do Kafka. Então, são esses 4 que nós vamos, né, nessa ordem. Então, depois do Coração Simples, O Campo Geral, Madame Bovary, A Hora da Estrela, e terminamos com a carta ao pai. Bom, hoje, então, a gente vai ver aí essa novela, A Morte de Van Illich, que é uma novela muito conhecida, muito, assim, famosa do Tolstói, no qual o Tolstói põe um pouquinho, não só das experiências que ele viveu, isso é inspirado num conhecido dele, que, de fato, acontece tudo isso, mas o Tolstói ajunta isso aí às próprias preocupações com a morte. A morte, morrer, é um grande tema de Tolstói depois dos seus 45, 50 anos, escreveu muito sobre isso. Então, é uma novela importante. Essa novela... Oi. Diga. Você está sem som, Sandra? Tá. Não, tá. Eu só queria dar um recado para vocês. Eu vou ter que sair 8h30 hoje, tá? Tá bom. Então, tá bom? Fica tranquila. Depois você vê o resto, depois, se você puder. Essa novela, ela é uma jornada espiritual. Não é? Como toda jornada espiritual, tem aquelas 3 grandes etapas, não é? Que aparecem nas grandes tradições espirituais e aparecem modestamente também nas histórias infantis clássicas. Não é? Você começa com um estado de tranquilidade, que aqui é também um estado de ilusão. Esse estado de tranquilidade é quebrado, então todo o equilíbrio é perdido, e é necessário um gesto heróico para alcançar um equilíbrio num patamar superior. Então, vocês vão ver que essa história é uma história de ilusão, de uma grande crise e de uma redenção final. Então, aqui, nessa história, a estrutura, vamos chamar assim, mítica dessa história, a estrutura antropológica, é uma jornada espiritual. Esse livro foi escrito em 1886. O Tolstói morreu em 2010, mas é um livro da maturidade. Ele já escreveu o Guerra e Paz, já escreveu Ana Karenina, é um livro da maturidade. Ele nasce em 1828, morre em 1910, em 1886 ele escreve esse livro. Tolstói, vocês se recordam, junto com Dostoiévski, junto com Turgenev, junto com Gogol, junto com Tchekhov, mas esse século milagroso, né, que é os 50 anos finais da literatura russa no século XIX. Um número enorme de grandes escritores. Vocês se recordam também, nós já conversamos um pouco sobre isso, que por volta de 1830, 1840, depois da derrota napoleônica na Rússia, a Rússia sai daquela letargia medieval não, da letargia antiga dela. A Rússia não passou pelas experiências do Renascimento, não passou pela eclosão das revoluções, chamadas revoluções burguesas,
ela não conheceu o iluminismo, então, em algum momento, depois que Napoleão é derrotado na Rússia, a Rússia, num certo sentido, abre os olhos para a Europa, abre os olhos para a modernidade. Isso é muito curioso, porque a modernidade demora 300 anos para se instalar na Europa. É aos pouquinhos que ela vai chegando. Na Rússia, não. A transformação é abrupta. Tem um rompimento com a tradição russa, que ocorre por volta de 1850, 1860, é um rompimento muito agudo. Não é? E essa grande modificação obrigou os grandes literatos, obrigou a entender o que estava se passando. Então, todo romance russo desse momento, desses grandes autores, em geral, é a descrição de um ocaso de um tempo, ocaso de uma civilização, e a perplexidade com relação ao futuro. Tem um título que muitos russos escreveram livros com esse título, O que Fazer? Que indica justamente, Lenin escreveu um livro com esse título e outros autores escreveram também, o próprio Tolstói também. Então, esse que é o tema. Agora, por que a literatura foi tão importante nesse momento? Por causa da censura da Rússia de então. É um Estado fortemente censurado, uma cultura fortemente censurada. Você não tem grandes instituições culturais, como universidades ou imprensa livre, nada disso. A literatura funcionou como um grande escoadouro daquilo que as pessoas estavam vivendo. E é muito curiosa a literatura, porque quando o autor põe na boca de um personagem uma ideia, está na boca de um personagem, não necessariamente ocorre como quando alguém escreve e assina essa ideia. Então, os grandes dilemas da sociedade russa estão postos nesses romances, e um deles vai aparecer aqui, um desses dilemas vai aparecer aqui no texto que a gente vai ler. Né? Tolstói, nesse momento, ele já é um escritor maduro. Tolstói tem mais ou menos quatro fases na vida dele. Ele gostava de dizer que a vida dele tinha 4 fases. A infância, que é uma infância rural, no campo, que ele reputa como uma infância muito feliz. Depois, ele passa a juventude dele até mais ou menos os 30 anos, na maior depravação possível. Ele é muito rico, ele é um nobre, de família rica. Ele passa 10, 15 anos no estado da mais pura depravação. Mulheres, jogo, tudo que um jovem russo da nobreza podia fazer, ele faz nesse momento. Depois ele se casa e a vida dele entra numa outra rota. Ele escreve os grandes romances dele, que é o Ana Karenina, que é o Guerra e Paz. Aí já tem 45, 50 anos, aí ele sofre uma grande crise espiritual. E o que sucede a essa grande crise espiritual é a fase final da vida dele. Então, esse livro aqui, nós vamos ler hoje, é datado dessa época, quando ele começa a dizer que a grande literatura só tem sentido se ela tiver uma perspectiva moralizante, eticizante. A literatura pela literatura, nesse momento, ele que era um grande escritor, diz a literatura pela literatura não é suficiente. Nós já conversamos sobre isso quando falávamos de Shakespeare, né? Ele odeia Shakespeare, é um grande crítico de Shakespeare, justamente por isso. Ele acha que em Shakespeare não existe essa dimensão moral. É como se o Shakespeare não se comprometesse moralmente. Ele acha que a arte tem que ter essa espécie de compromisso muito forte. Então, a arte, no final da vida dele, que ele acha isso aí. Uma arte sem essa dimensão moral, ele entendia que era uma arte que não deveria ser levada a sério. Então, mas isso já no final da vida dele. Ele é uma pessoa, como vocês todos se recordam, ele é um profeta. Ele é um sujeito famosíssimo no final da vida. Ele mora numa fazenda chamada Yasna Apoliana. Ele é muito visitado. Ele escreve cartas para o mundo inteiro. Uma das pessoas influenciadas por ele é o líder indiano, Gandhi, Mahatma Gandhi. Ele é um sujeito muito famoso. Ele se torna uma espécie de profeta no final da vida, criando uma espécie de religião própria. Ele foi excomungado pela Igreja Ortodoxa Russa. Até hoje ele está excomungado. Isso é muito curioso. A excomunhão não foi suspensa ainda. Ele se desliga da igreja oficial e se torna uma espécie de um grande profeta com vastíssima influência. Não é? Esse aqui é um pouquinho essa história dele. Então, esse livro é um livro mais do final da vida dele. Quem se interessar por esse tema, essa espécie de conversão religiosa dele, muito forte, é um livrinho muito bonito que ele escreveu, que se chama Uma Confissão.
É um livro de umas 40 páginas, muito bonito, que ele conta esse itinerário, né, esse mergulho crescente nessa escolha religiosa, nessa via religiosa. Né? Eu acho que é isso aqui. Então, o que ele sente nesse momento? Ele sente que o repertório simbólico com o qual os russos viviam tinha acabado. Quer dizer, a orientação clássica que a Igreja Ortodoxa Russa, poderia favorecer, já não tinha mais lugar. É como se houvesse um vazio simbólico, um vazio de ideias, um vazio de valores, e o texto dele é uma tentativa, num determinado aspecto, de suprir isso aí. Dostoiévski escreveu sobre isso, o Tolstói escreveu sobre isso, né? O que pode cimentar uma sociedade na ausência desse cimento que vinha de uma sociedade marcadamente religiosa, como era a sociedade russa. Então, aqui ele vai discutir a questão da morte, mas, à luz dessa questão da morte, o que vai pulsar é uma grande angústia. É uma grande angústia. Né? Não se pode, é como se a resposta tradicional à questão da morte não o satisfizesse mais. Ele vai procurar, né? Dolorosamente, pessoalmente, é uma questão muito dolorosa para ele, uma questão pessoal muito dolorosa. Ele perde mãe, pai, tia, irmão, tudo muito cedo na vida. E essa questão da morte, a partir de um certo momento, seus 50 anos, ela fica uma questão muito, muito forte para ele. Né? Quer dizer, a grande questão diante dessa busca de sentido da vida e diante dessa banalidade do cotidiano, o que nós podemos fazer? Nós somos assaltados pelo sentido, ao mesmo tempo seduzidos por essa vida mais imediata. Essa vida mais imediata não nos sacia. Então, nós temos que enfrentar o problema do sentido. Ele dizia sempre assim, tem uma frase que ele falava, a frase que ele repetia muito, que é o seguinte: existe em minha vida, dele Tolstói, né, algum sentido que não seria aniquilado pela morte? Morte essa que me aguarda de maneira inevitável? Ele é assombrado por essa experiência da mortalidade. Não é? E se pergunta se alguma forma humana de responder a isso ou de conviver com essa morte que sempre nos ronda. Não é? Ele rompe com a Igreja Ortodoxa, ele é crente, ele é cristão nesse sentido, mas um cristianismo totalmente singular, totalmente dele. Ele é marcado por uma espécie de uma religião do amor universal, onde o grande sentimento nosso é a compaixão. A compaixão pelo sofrimento dos outros e o nosso próprio sofrimento. Então, todo o esforço dele é uma vida capaz de ser compassivo, capaz de encontrar alguma coisa que apazigue essa sede de sentido. Você se recorda, os que passaram pela Ana Karenina, a história de um personagem que busca isso o tempo todo, né? Aquele Liev lá da Ana Karenina. Bom, ele tem muita influência, porque ele é, por exemplo, defensor do veganismo hoje, né? Ele é vegano, seria vegano hoje. Ele organiza colônias, e as pessoas vivem de acordo com esse tolstoísmo, nessa religião marcada por Tolstói, né? Bom, essa história, então, diante disso aí, essa história de Ivan. Ivan é um funcionário público, é um procurador, talvez hoje, um juiz, uma coisa assim, e é a história desse personagem, mas nesse personagem é a história do sentido da vida. E, ao mesmo tempo, não é filosofia, então, literatura, é um personagem que está sofrendo, mas, ao mesmo tempo, esse personagem põe esse problema do sentido da vida. Uma coisa que pergunta e quando vocês acharem melhor, tá? De uma forma geral, é isso que é. Bom, o livro é uma recordação, uma rememoração. Começa com a morte do Ivan, e o livro é uma grande meditação sobre essa morte do Ivan. É uma rememoração, o Ivan já não existe, é uma rememoração. O livro começa com uma conversa entre procuradores, os companheiros de profissão do Ivan. Não é? Então, o Ivan é comunicado, o Ivan morreu, então uma pequena discussão sobre, bom, como é que vai ser o rearranjo dos cargos aqui agora?
Isso o livro começa e já é um toque forte, não é? Que, na verdade, a morte do Ivan ela é sentida, sobretudo, como uma oportunidade de crescimento na carreira das pessoas. Assim que a morte é vivida naquele momento. Isso é uma coisa muito interessante, gente, porque a morte sempre foi na cultura humana, e é também, né? Não de maneira explícita hoje, mas é uma descontinuidade com a vida. A morte é a única coisa que não cabe em nenhum arranjo da vida. A morte justamente chega quando a vida sai de cena. Não é possível conviver morte e vida. Muitas formas de viver, é claro, mas nenhuma forma de viver apaga a morte. Bom, isso de um lado. Mas, de outro lado, ele é um procurador, um juiz, uma coisa assim, corresponderia a um procurador, a um juiz entre nós. Ele vive da legalidade das leis. O que é vamos pensar, o que é um jogo de xadrez? Só para fazer a metáfora, um jogo de xadrez é um jogo tal que qualquer movimento das peças, qualquer que seja, ou está de acordo com as regras ou não está de acordo com as regras. Não há no jogo de xadrez nenhum movimento que faça você pensar assim, espera aí, eu não sei se isso é a favor ou se é contra a regra. Então, todo jogo de xadrez cabe dentro de uma regra. Esqueçam essa metáfora, vão para o caso da ordenação jurídica, que é o lugar onde trabalham os procuradores, os juízes. Está tudo dentro daquela armação. Toda a vida é regrada por aquele ordenamento jurídico. Ora, esse ordenamento jurídico é uma barricada, porque, como no jogo do xadrez, ele não deixa nada de fora. Tá bem? Então, a possibilidade de organizar o cotidiano de alguma maneira que torne sempre claro se é possível ou se não é possível, é disso que o Ivan vive. Ora, a morte não entra nisso aí. Tá? Então, o problema do cotidiano é que ele é balizado por certos silêncios. E um desses grandes silêncios é o silêncio sobre a morte. Então, quando a morte aparece, ela só pode ser entendida como um inconveniente, alguma coisa que não obedeceu às regras. Então, o fato da profissão dele tem a ver com isso. Nessa profissão, é como se o certo e o errado fossem substituídos pelo legal e pelo ilegal. É como se a ética, o bem e o mal, fossem substituídos pelo legal e pelo ilegal. Então, na vida do Ivan, tudo é o legal ou ilegal. As ações que ele vai conduzindo com as pessoas, as coisas que ele responde às demandas, ele responde sempre nessa dimensão da lei. Vocês se recordam que a única pessoa boa no livro, uma pessoa que lida com a morte no livro, é um camponês. Porque na cidade, essa legislação essa vida muito organizada, na cidade é possível, mas no campo não. A vida no campo tem certos acontecimentos, a vida no campo, naquele momento na Rússia, né, tem certos acontecimentos que passam ao largo de qualquer legislação. O regime da natureza não é legislável por nós. Então, aquele mujik, chamado Gerasim, aquele mujik, é o único sujeito que é capaz de estar diante da morte. Ninguém mais é capaz de estar diante da morte. Nem a viúva é capaz de estar diante da morte. Mas por quê? Para o Gerasim, a morte faz parte de um ciclo de sentido, que é o ciclo da vida. Mas só para o Gerasim, que vive no campo. A Rússia está se transformando, nesse momento, de uma paisagem rural para uma paisagem urbana. De uma paisagem rural para uma sociedade industrializada. Então, nesse momento, essa questão do sentido da vida, ela começa a escapar. É como se nós pudéssemos viver à margem dela. Isso nós conhecemos de sobra no mundo contemporâneo. O mundo é tão complexo, esse mundo de hoje, tão cheio de regras, que você pode passar perfeitamente, pode passar a sua vida inteirinha, sem que a morte lhe incomode de forma muito, muito aguda. A não ser, né, ela aparece sempre como uma interrupção, ela aparece, não para todo mundo, evidentemente, né, mas na cultura ela aparece como uma interrupção. Né?
A gente, às vezes, tem que frequentar um outro velório. É curioso que nos velórios, afora as pessoas muito próximas do falecido, pessoas estão ali conversando. Olha, estão aqui encontrando, conversando, mas propriamente ver a morte no seu rosto, no rosto da morte, é um pouco difícil. Então, é isso que o livro começa, assim, mostrando que, numa sociedade muito burocratizada, muito organizada, a morte passa ao largo disso aí. Por isso que com a história do Ivan, o Ivan morreu, pessoas discutem não o Ivan morto lá, mas os rearranjos que seriam possíveis aqui. Então, essa aqui é, vamos dizer assim, essa aqui é a primeira grande colocação do Tolstói, né? A vida cotidiana, a banalidade da vida cotidiana, o repetitivo da vida cotidiana, faz com que nós percamos muitas vezes esse horizonte maior da vida. E é isso que estava ocorrendo nesse momento na sociedade russa. Ele não quer nenhuma volta à religião, ele não espera nada da religião instituída. Ele só lembra que a religião é um lugar onde se mostra que é um ralo. Há sempre um ralo por onde as coisas escapam. Então, nesse sentido, a religião não surge do receio, do medo, não. Surge da angústia provocada por essa insubordinação da morte, que não cabe em nada, né? Então, vamos pensar um pouco sobre isso, né? Há um esforço muito grande por parte das pessoas, que Tolstói condena, de automatizar a vida, de maneira que esses fenômenos da morte não apareçam. Então, o livro do Tolstói é uma tentativa de mostrar que é ilusório esse afastamento da morte. Ele é ilusório. É uma defesa que nós usamos, essa recusa de pensar na morte. É uma defesa que nós usamos, mas nós seremos surpreendidos por aquilo que nós evitamos conviver. Quando ela chegar, nós não teremos nenhuma forma de reagir diante dela, a não ser lembrar que ela corta a vida, né? Vocês se recordam, nesse episódio tão doloroso da Covid entre nós, eu não vi um ou outro raríssimo texto ou consideração que discutisse a experiência humana da morte. Nós lamentamos a morte, é muito grave, lamentamos o descuido dos governantes, celebramos os cientistas, mas a reflexão antropológica sobre a morte, cientistas, biólogos, só biólogos, né? A não ser nada mais senão biólogos, mas essa representação simbólica da morte na religião, na filosofia, na literatura e mesmo na vida cotidiana, isso não apareceu. Foram 2 anos de medo justificado, né? Mas 2 anos de medo. Nós ficamos mais ou menos acuados, né? Você se recorda? Tem uma frase assim dura no começo do livro que o escritor diz lá, né? O narrador diz lá: o rosto do Ivan morto é mais expressivo do rosto do Ivan vivo. É como se na morte ele houvesse encontrado a ele mesmo. Para Tolstói, a vida banalizada é uma espécie de morte. Toda banalização da vida inteiramente banalizada, é uma espécie de morte, não é? E quando a viúva começa a discutir com um amigo do marido lá, a questão é o seguinte: ó, como é que nós vamos fazer? Que vantagens financeiras que ela vai ter direito, não vai ter? Como é que vai ser o salário? O que ela pode receber? Também com relação à viúva, a conversa só afastar esse incômodo que era a morte. Bom, o tal do Gerhasen, que é um criado, né, que veio do campo, é ele quem fala: a morte é a vontade de Deus, para lá todos nós vamos. É o único sujeito que não se esquece que a morte é real, ou não tenta esquecer que a morte é real. Pelo contrário, ele menciona, você se recorda, que quando se trata de cuidar do Ivan, é ele quem cuida. E quando perguntam a ele: mas não é muito doloroso esse trabalho? Ele responde: bom, um dia eu vou estar assim, alguém vai cuidar de mim. Né? E todos nós sabemos como é que é doloroso cuidar de uma pessoa muito doente como estava o Ivan. Né? É sempre muito doloroso isso aí. Bom, diga. Voltando um pouco atrás, eu achei assim, bem interessante isso que você acabou de falar. Eu tinha até meio que marcado aqui no livro essa questão
será que o Tolstói não queria mostrar assim que esse tipo de vida que o Ivan levava, sem propósito, sem humanização, sem nada, não era como se ele estivesse vivendo assim uma morte em vida? Isso, exatamente. Exatamente. É exatamente isso. No final do livro você vai ver, quer dizer, o Ivan, de fato, só vive quando morre. A vida começa para o Ivan com, né, a experiência que ele tem no final do livro, né? Mas é exatamente isso aí. Isso é uma possibilidade na vida humana, né, André? Às vezes a dor nossa é tão grande que uma possibilidade é esquecer essa dor. Por isso que o Ivan tentou fazer várias vezes, né? Isso é muito bonito no livro, mas a interpretação do Tolstói correta é essa. O Ivan, por isso que ele diz que o rosto dele morto é mais expressivo do que o rosto vivo. Porque essa organização do mundo, essa organização burocrática do mundo, meu emprego, meu trabalho, minha família, as coisas que me interessam, essa organização, ela é sempre, por si só, né, sobretudo na profissão dele, que é um juiz, que é um sujeito que mexe com leis, por si só, ela é muito humilhante, por si só, ela é muito destruidora de nós mesmos. O Ricardo, eu vou entrar numa coisa assim que vai até o fim, mas é mais para colocar, Andréia, que eu, à medida que... Esse livro eu sou apaixonada com ele, então eu fui relendo agora e já foi me encantando. Ele, o Ivan Pessoa, tentou fazer... Você vê que ele levava o trabalho a sério, ele levava... Então, quando eu estou interpretando dessa vez, que quando ele encontra a luz no final, para mim, hoje, foi ele ter ressignificado a vida dele, que ele estava passando para desprezar, e culpando filho, e culpando mulher, e culpando colega. Eu já tive uma leitura dessa vez que eu falei, um ser humano que teve uma vida digna, que passou a culpar pelo pavor da morte, mas na hora que fala que ele encontra a luz, eu vi muito a hora que ele ampliou o entendimento, que ele se encontrou, ele entrou em paz, tanto que ele pediu para a mulher tirar o filho, que ia chorar, ela mesma. Então, eu fiquei assim, essa vida comum, não, eu achei que era um ser humano que estava fazendo o melhor que ele podia, sabe? Eu fiquei um pouco mais condescendente com ele. Tá, vamos ver, está certo, é uma possibilidade. Vamos ver na hora que aparece esse tema, vai aparecer muito fortemente, já pertinho da morte dele, não é? Quando ele pergunta que vida que eu vivi. Né? Se eu vivi uma vida procurei ser tão justo, tão honesto, que vida que eu vivi. Mas eu concordo com a ideia da Andréia, que a vida vai aparecer para ele mais na frente, essa vida burocratizada, vai aparecer como morte. Burocratizada que eu quero falar é o seguinte, gente, é uma vida sem frestas. É uma vida horizontalizada. A vida horizontalizada, mesmo que ela seja levada com toda seriedade, com toda honestidade, a vida horizontalizada, ela mata em nós o que é mais precioso, que é a nossa angústia, que é a nossa chamado para além de nós mesmos, não é? É isso que... Agora, isso é vivido por um personagem dolorosamente. Nunca vamos imaginar que seja uma ideia filosófica, não. É um personagem vivendo isso aí. Como a Eliane falou, é uma pessoa trafegando pelo mundo, que de repente encontra um adversário, né? Aquilo que para ele parece um adversário. Bom, aí, bom, vamos caminhando com esse Mujic fala isso aí, né? Então, toda a vida do Ivan parece oscilar, de um lado, um certo materialismo, no sentido de que ele almeja sempre um emprego um pouco melhor, ganhar um pouco mais, morar melhor, não é? De um lado, e de outro lado, um certo legalismo, né? Viver à luz da orientação, enfim, da justiça que ele defende, na qual ele acredita, etc. Mas o capítulo 2 começa com uma frase um pouco assim forte, né? A vida do Ivan, a mais simples, a mais rotineira e também a mais horrível. A pergunta que o Tolstói nos faz, ou nos obriga a fazer, é essa: o que há de horrível na vida do Ivan? Nesse momento, ele é uma boa pessoa, ele estudou, não é ao contrário de um irmão que é meio devasso lá, ele estudou, fez, enfim, se esforçou muito. O que há de horrível na vida do Ivan? Que é a frase que o Tolstói solta nesse momento aqui. Ele é ordeiro, né?
ele é cumpridor dos deveres, não tem excessos, né? Ele está sempre um pouco preocupado com a reputação que ele tem diante dos outros, né? Muito preocupado com isso aí. Ele segue um figurino um pouco pré-determinado. O que o Tolstói está aludindo aqui, gente? A vida nas sociedades modernas, nas sociedades como a nossa, ela tende a ser nós tendemos a ser muito conformistas. A vida nas sociedades contemporâneas nos obriga sempre a nos identificarmos com o geral e não com nossa singularidade. Cada um de nós paga imposto de renda da mesma maneira, cada um de nós está submetido aos mesmos preceitos legais, nós vivemos os mesmos direitos, os mesmos deveres, isso conforma a sociedade. Isso é muito interessante, de um lado, porque abole privilégios, né? Não há ninguém acima da lei. É muito interessante. Mas, por outro lado, desenvolve uma dimensão muito pouco sensível à singularidade, à diferença das pessoas. Vou dar um exemplo para vocês, muito perto de mim, não é? Que é o seguinte: nós estávamos conversando um pouquinho, uma época, sobre o sistema educacional de Singapura. E porque nós ficamos assustados com o sistema educacional de Singapura naquela época, 2010, deve estar a mesma coisa hoje, que ele, desde muito cedo, muito precocemente, 8, 9, 10 anos, eles identificavam os talentos dos meninos. E os meninos continuavam os estudos à luz desse talento. Então, se o cara tinha talento para matemática, matemática, sei lá, português, história. Então, o sistema educacional era muito cioso das diferenças. E nós aqui, foi impossível para a gente pensar isso aqui. Não é? Quer dizer, organizar turmas de acordo com inclinações, competências, talentos. Não, tem que misturar tudo. Dando esse exemplo só, e nas sociedades modernas, nós tendemos cada vez mais a esse conformismo, essa conformidade. E desaparecem do espaço público as coisas que nos singularizariam. Por exemplo, a gente fala, bom, religião não discuto. Religião cada um tem a sua, gosto cada um tem o seu. É como se só pudesse aparecer no espaço público aquelas coisas que gerassem um pouco de compartilhamento, um pouco de concordância. É isso que o Tolstói está sentindo aqui. Uma sociedade demasiadamente organizada, ela acaba modelando as pessoas todas de uma certa maneira. É como se estivesse apontando, vamos dizer assim, um terreno cinzento na democracia. Democracia, curiosamente, gera uma espécie de conformismo, uma sociedade mais conformista, involuntariamente, né? Propositadamente, não. Bom, então essa é a Rússia que está começando a se modernizar. O Ivan segue um pouquinho esse padrão. Quando nascem os filhos dele, que é um pouco de rompimento disso aí, ele se casa, nascem os filhos, aí ele começa a ter uma pequena perturbação e resolve concentrar mais no trabalho. Então, propriamente, o Ivan não tem, por enquanto, pelo menos, não tem propriamente uma vida emocional. Uma vida tocada pelas emoções, onde as emoções estejam muito presentes. Não, pelo contrário, né? Essa dimensão emocional desaparece. Se vocês notarem, ao longo do romance, nós não sabemos como é que foi a infância do Ivan, ou a juventude do Ivan, no que juventude e infância tem de não profissionalizante, né? Esse momento onde nós não entramos ainda na vida profissional. Bom, mas há problemas em casa, a vida conjugal fica um pouco tumultuada, mas ele caminha bem, ele vai progredindo, tem um contratempo, ele perde uma promoção, fica muito chateado com isso, mas imediatamente ele obtém uma outra promoção. Logo depois, né, até melhor do que ele esperava. Ele se transfere para a capital e a vida conjugal ganha uma harmonia, se estabelece, né? Então, o Ivan está no auge. Do ponto de vista do que ele queria, ele está na capital, mora bem, está morando bastante bem agora, a vida conjugal está mais ou menos acertada. O Ivan está no auge, né? Agora, justamente quando o Ivan está no auge, a coisa
dá para trás, porque um pequeno acidente ele sobe numa escada, não sei se para trocar uma lâmpada ou pendurar uma cortina, uma coisa assim, ele cai da escada. Cai, ele se machuca, mas não dá muita importância a isso aí. O que para nós é notável é que no momento da maior realização é que acontece é que a morte chega, ou que o inesperado chega. Aquela frase famosa, né? Nós somos sempre derrotados pela nossa maior virtude. Então, o Ivan está no auge aqui agora. No auge, ele surpreendentemente cai dessa escada. E nesse momento, ele está bem empregado, recebe bem, há um pretendente bem adequado para a filha dele. Então, é isso que... Lembre também, só para a gente notar, em quaisquer histórias que nós conhecemos, é sempre uma coisa mais ou menos ocasional que nos derruba. É uma coisa inesperada que nos derruba. Mesmo nós, na nossa vida, quando nós nos protegemos muito numa circunstância, nós somos sempre derrotados por uma pequena distração. Uma pequena... Vários casos, vocês conhecem vários casos disso aí, né? Lembre, na história da Bela Adormecida, que eu gosto da história, é uma distração na emissão de um convite. O convite não é dado, tudo se complica por causa disso aí. Então, vamos lembrar essa história, né? Que é, no momento de maior sucesso, o Ivan cai de uma escada e as coisas começam enfim, a incomodá-lo. É a dor que aparece, né? Essa dor é uma dor leve, que ele não atribui a nada, deixa ele irritado. De alguma maneira, um belo dia, a esposa diz, não, alguma coisa com você, consulte o médico, né? Ele resiste e acaba indo ao médico. E, curiosamente, vocês se recordam, a conduta do médico é semelhante à conduta dele com os entrevistados, as pessoas que questionavam ele lá. O médico diz, não, o médico não me explica. O médico não explica, não diz a ele, não, está tudo mais ou menos bem, não sei bem o que é. Ele quer explicar ao médico, ele quer que o médico saia daquele lugar que o médico está, esquecendo que ele esteve sempre nesse lugar. Ele sempre, a autoridade dele enquanto juiz, enquanto promotor, enquanto advogado lá, enquanto juiz, né, a autoridade dele, ele não explicava a fonte da autoridade, dizia, é assim que tem que ser feito. E redigia pareceres muito substantivos, muito corretos, à luz dessa autoridade. Ele vai no médico, o médico não diz nada que o contente, né? Diz, não, vamos fazer novos exames, etc., e segue o rito da profissão. Então, vamos chamar assim, o mesmo orgulho que ele sentia da profissão dele, ele vê diante do médico ali agora. Assim como ele não era capaz de se compadecer das pessoas que chegavam até ele, o médico também não é capaz de se compadecer dele. E o que protege o médico e ele da compaixão por um outro ser humano é o fato de eles estarem de posse de um regulamento. O ordenamento jurídico, a profissão médica, né? Aí ele fica assustado com isso, mas é isso que acontece. Bom, nessa hora, acontece uma coisa curiosa que acontece com a gente também, comigo pelo menos, não é? Muitas vezes, quando nós reprimimos excessivamente a nossa emoção, quando ela chega para nós de uma forma piegas, desenvolve em nós uma espécie de autopiedade. Nós falamos assim, puxa vida, ninguém percebe como eu estou sofrendo? Não é? Eu nunca disse a ninguém que eu sofria, eu me orgulhava de não sofrer de jeito nenhum. O sofrimento chegou para mim. Então, como eu sempre fui inábil em lidar com o sofrimento, nessa hora eu digo, pô, ninguém está prestando atenção? Ninguém vendo que eu estou... Assim que o Ivan fala, está todo mundo contente em volta aqui, o mundo continua, como se não devesse continuar. Então, uma crítica que o autor está fazendo aqui é essa inabilidade de lidar com nossas emoções, essa inabilidade decorrente de nós recorrermos sempre a um regulamento. Porque a morte ocorre a cada um de nós na sua singularidade. Se o Ivan fosse um estudante de lógica aqui agora, ele diria, todos os homens são mortais. Ora, eu sou homem, logo eu sou mortal. Mas a morte não ocorre dessa maneira. Então, a morte ocorre a cada indivíduo. E o indivíduo não cabe naquele regulamento. O indivíduo não cabe. No que diz respeito a essa questão,
O indivíduo cabe no regulamento enquanto um ser social, um ser que vive em sociedade, etc. Né? Mas quando ele vai conviver com aquilo que, de alguma forma, o atinge muito particularmente, ele não pode se valer disso aí. Daí essa dor do Ivan nessa hora. Tem um momento lá, se eu me recordo, onde há um espetáculo de teatro, uma grande atriz vai passar na cidade, e as pessoas estão se arrumando para ir, e ele está fora daquilo ali. As pessoas riem, são alegres, ele está fora daquilo ali. Então, isso, o Tolstói começa a mostrar como é que a morte faz parte da vida e faz de uma forma muito cruel. Né? Ela nos isola. Nós morremos sozinhos, nós sofremos sozinhos e morremos sozinhos, mesmo quando estamos acompanhados. Né? A morte é vivida, isso que é muito, muito bonito no livro. Né? Existe uma dimensão existencial da vida que nos isola das outras pessoas. Há um dito medieval muito bonito que diz assim: Deus só conta até um. Nós mesmos, com relação a nós mesmos, nós só contamos até um. É isso que está se passando com o Ivan aqui. E o Ivan começa a pensar o seguinte: bom, será que eu estou mesmo passando mal? Não é nada demais? Porque as pessoas se dirigem a ele como se ele tivesse com uma doença muito leve. As pessoas mentem para ele. Ele custa a perceber isso aí. Ou talvez ele não quer perceber isso aí. Com o tempo ele percebe isso aí. Mas toda a dor dele é essa: eu estou muito mal, o que está acontecendo comigo? Ele não tem a quem recorrer, nenhuma informação a quem recorrer. O médico não dá, enfim, o que ele quer saber. O que acontece, num determinado momento, ele ouve uma conversa. Essa conversa que o faz notar que ele estava passando por muita dificuldade. Né? Aí ele começa. É muito curioso que nós fazemos assim também. Eu conheço a mim mesmo e a pessoas que eu conheço. Nessa hora, ele lê muito livro de medicina, ele vai na porção de médico, uma porção de terapia alternativa, né? Quando meu pai esteve muito doente, acabou morrendo de câncer depois de um certo tempo, e aí, bom, hoje é engraçado, na época não era, que tinha um sujeito que curava pessoas numa fazenda aqui perto, né? Então, alguém me falou: leva seu pai lá, não custa, tá bom, vou levar ele lá. Né? Aí cheguei lá, o sujeito, né, com a fila de gente, eu estava olhando, fui lá para frente olhar, o sujeito é uma boa pessoa, ele conversava com as pessoas, mas não... Né, ele dava um pouco a ilusão de que estava vendo alguma coisa, às vezes, mas não tinha nada disso não, mas não me importa. Não é? As pessoas, todos nós, recorremos a muitas coisas nessa hora. Nós imaginamos, por que não? Né? Pode ser, não faz mal nenhum. Então, eu acho que nessa hora o Ivan também é, de novo, marcado por essa imperícia em lidar consigo mesmo. Ele começa a multiplicar, né? Vários tratamentos, vai em vários médicos, várias terapias, mas sempre ele se sente sempre solitário e acha e fala aquela coisa: o mundo dos doentes é muito diferente do mundo dos sãos. Né? Todos nós que já adoecemos e convalecemos nos recordamos da alegria de convalescer. É um dos sentimentos mais prazerosos na vida, é a convalescença, né? Quando você descobre que, enfim, a vida está aberta para você de novo. Então, o Ivan não tem isso aqui agora. A doença o isola. Ele diz o seguinte: todos os meus antigos recursos, profissão, amigos, interesses, tudo isso se mostra insuficiente. Então, não é aquela frase do Tolstói anteriormente, né? Resposta à questão da morte, porque a morte interrompe tudo isso. A vida nossa gira em torno dessas obrigações, como é que nós temos aqui agora, gira em torno disso. Bom, mas a perspectiva da anulação disso aí, bom, isso vai ser anulado pela morte. Então, torna isso, então, irrelevante. Isso é relevante desde que a morte não exista. Existindo, eu não estou criticando de forma nenhuma ele aqui, não. Estou dizendo como é que é dura a vida do ser humano. Ele tem que conviver com essas duas coisas. Ele tem que dar conta da vida sabendo-se mortal. Né? As religiões certamente brotam disso aqui. Né? Brotam dessa perplexidade da nossa existência, que é ao mesmo tempo ligada no aqui e no agora, no corpo, né? Na dor que chega do nosso corpo, na alegria que chega do nosso corpo, mas, ao mesmo tempo, percebe a mortalidade e permanece essa sede de infinitude,
É isso que o Tosse está dizendo, que se nós fôssemos inteiramente ligados no corpo, essa ânsia não apareceria. Essa ânsia aparece como uma interrogação. Nós temos resposta para ela? Não temos resposta, não sabemos. Mas aqui é muito importante notar essa observação do Ivan, né? Todos os recursos habituais são insuficientes nessa hora. Aí aparece aquilo que talvez seja uma das duas grandes passagens no livro, pelo menos, né? E tem aquela história, né? Não é o rim, é o seco, não sei o que é isso, se tem alguma coisa no fígado, não sei se tem esse nome ainda hoje, Eliane, seco? Não sei se esse nome existe. Intestino grosso. Então aquela discussão, onde é que está a doença, né? Ele fala, não, mas a questão não é essa, onde é que está a doença? A questão é a questão da morte. Aí ele fala, estou repetindo ele aqui agora, citando o livro, ele fala assim, a vida estava aqui, mas agora está indo embora, e eu não sou capaz de retê-la. Para que me enganar? Por acaso não está evidente para todo mundo, menos para mim, que eu estou morrendo? E que a questão agora é só o número de semanas, de dias, e pode acontecer agora mesmo? Aí ele diz assim, havia luz, agora são trevas. Uma hora eu estava aqui, mas agora estou indo embora. Para onde? Aqui é um ponto crucial do livro, né? Essa nossa impossibilidade para nós de pensarmos pensarmos, de sentirmos, de pensarmos, de experimentarmos o nosso desaparecimento. Intelectualmente, é claro. No ano 2200, nenhum de nós estará aqui seguramente. Então, intelectualmente, é claro dizer que nós somos mortais. Mas, para cada um de nós, né, isso que hoje existe, essa força que existe, as pessoas que eu amo, o esforço da minha vida, a minha identidade, isso vai desaparecer inteiramente? É isso que ele está pensando nessa hora. Então, a questão mais grave do texto, a questão filosófica, metafísica ou religiosa, é essa questão aqui agora, essa passagem do ser para o nada, da existência para a não existência, da vida para a morte. Né? Não pensada intelectualmente novo, mas sentida. Não há alguma coisa... Todos nós, quando perdemos uma pessoa querida, muitas vezes nós pensamos assim, com ela o mundo se foi. Aquele jeito de rir, não é? Aquela comida que ela fazia, aquela surpresa que ela sempre trazia para a gente, enfim, aquela boa companhia que ela era, ou aquelas burrice dela, não importa. Aquele jeito particular desapareceu. Isso que dói muito em nós, quando nós perdemos uma pessoa. Aqui ele está insistindo um pouco nisso, né? Eu não vou mais existir, eu vou deixar de existir. Mas para onde eu vou? Então, nesse sentido, a questão aqui é essa. Esse nosso desaparecimento não é compreensível para nós e é doloroso. Eu não compreendo muito bem como é que se formou o sistema solar, mas isso não me interessa. Se eu sou físico, astrônomo, se interessa por ciência, tá bom, vou tentar compreender lá. Pode até ser, posso até defender que a médio prazo será compreensível isso aí. Mas essa passagem de existir para não existir, da vida para a morte, é incompreensível para nós. Porque há aí uma barreira, há aí alguma coisa intransponível. Não é que eu não conheça, não. Não há como conhecer. Muitas vezes, gente, nós vamos ver isso devagarinho, né? Nessas tradições espirituais todas, uma das formas de redenção, uma das formas de convivência com a dor é a anulação do sujeito. Essa anulação de si, esse abandono de si, aceitar esse abandono de si. Há uma passagem do Evangelho que diz exatamente isso, né? Quem perder a sua vida, salvará. Mas isso é vivido dramaticamente por cada um de nós, e não teoricamente. E que, nesse momento, é isso que o assusta, né? Mas será isso, por outro lado, que o redimirá. Que vai redimi-lo. Mas nesse momento é porque, diante dessa questão grave, toda a imediateidade da vida, ela perde a robustez dela, perde a concretude dela. Né? Então, aqui porque aqui há um filósofo francês chamado Gabriel Marcel que distinguia muito duas noções, problema e mistério.
ele falava que o problema é aquilo que nós não sabemos a resposta ainda, mas haverá uma resposta. Problema. Bom, qual é a chance, como é que nós devemos fazer para viver numa atmosfera rarefeita como Netuno? Nós não sabemos, mas há como equacionar, e nós esperamos que há como resolver isso aí. Nós temos a pergunta, sabemos que a resposta é possível, teoricamente, não temos ela nesse momento. Mas o mistério não. O mistério é maior do que nós. Nós somos maiores do que o problema, o mistério é maior do que nós. Nós englobamos o problema, o mistério nos engloba. Então, nesse sentido, não é, é preciso, de alguma maneira, alguma habilidade, alguma perícia para conviver com essa situação do mistério a que ele está aludindo nesse momento aqui. Muito bem. O Ivan, então, percebe isso aí, ele está agora certo de que a doença dele é muito grave, né? E diz, nós morremos individualmente. E nesse sentido curioso, uma coisa muito dolorosa também que a gente vive, é que o adoecimento do Ivan aqui, com isso, ele perde toda a privacidade. Todos aqueles cuidados que ele se preocupava com eles, né? A minha reputação, me vestir bem, etc., tudo aquilo desaparece. Ele está doente. Não é? Ele provavelmente faz vômitos, provavelmente um cheiro ruim, tudo isso. E nessa hora, dessa pequena miséria, essa humilhação cotidiana dele, o sujeito que se importa com ele é um criado, é o Gerassim. Você fala, não é a mulher que cuida dele, não é não é um médico, em última instância, que cuida dele, quem está lá limpando ele, literalmente, todo dia, é o Gerassim. Eu acho que isso tem esse sentido que Tolstói gosta de mencionar muitas vezes, né? Essa vida na cidade é muitas vezes uma vida artificial. Essa vida, porque, por exemplo, nós estamos aqui conversando agora, se um de nós perde o computador aqui agora, ele estraga, amanhã a gente chama o técnico abre esse troço todo e conserta. Então, nós, em geral, na cidade, nós convivemos com objetos que a gente pode desmontar e remontar. Na verdade, grande parte dos objetos da nossa casa, talvez se nós tivermos muitas plantas, isso não ocorrerá. Mas os objetos do nosso cotidiano são objetos decifráveis, devassados. Você pode abrir todos eles e resolver. Bom, no campo, é a história do Gerassim, que é um cara do campo, e isso, de novo, não ocorre. Nós estamos um pouquinho mais habituados a esse mistério, a isso que nos excede. Uma vez um professor disse o seguinte, o ateísmo é um problema das grandes cidades. Não dá para ser ateu numa pequena cidade. Nós brincamos com isso, e lá tinha sua razão. Não é? Você não tem esses grandes confortos da cidade, você vive um pouco à mercê da natureza, então é muito difícil você, vamos dizer assim, não imaginar, não propor, não crer na existência de alguma coisa além de você. Não é? Eu lembro que alguns de vocês é de cidade pequena também, eu sou de Diamantina, então, num belo momento, lá pelos anos 70, Diamantina, que tinha iluminação muito ruim, era própria da cidade, ela passou a ser iluminada pela CEMIG, então a cidade ficou muito mais clara, ela é mais clara hoje, bem mais clara. Nesse momento, as histórias de fantasma começaram a desaparecer. Porque era essencial para um fantasma aparecer uma certa obscuridade. Com aquela clareza toda lá que agora tem lá, não há fantasma que resista a isso. Eu estou querendo mencionar um pouco essa influência do meio que nós vivemos sobre a nossa imaginação, sobre o modo como nós nos portamos. Aqui o Gerassim vem do campo e diz, olha, tudo morre, isso faz parte do ciclo, e nós devemos cuidar uns dos outros para sermos cuidados no futuro. Então, Gerassim é uma pessoa importante nesse momento aqui. Ele fala isso aí, né? Todos nós devemos morrer, contrário ao que dizia o Ivan, Ivan, não é penoso para você? Diz, não é? Eu faço esse trabalho porque um dia alguém fará esse trabalho para mim. Acreditar que a vida tem um sentido, que haja um sentido, uma condição é essencial, é que nós não nos imaginemos no centro do mundo. Porque ninguém é capaz de gerar sentido para si próprio. Por melhor que nós sejamos, né, por mais inteligentes, ou ricos, ou competentes, ou talentosos, o diabo que seja, nós não somos capazes de gerar sentido para nós próprios. Nesse modo de ver,
nós precisamos de alguma coisa que nos transcenda, né? E o que Tócio está dizendo é que nós estamos mergulhando numa sociedade da qual a transcendência está começando a desaparecer. E isso está exemplificado na morte do Ivan. O Ivan, até esse momento aqui, ele está assustado, claramente, muito assustado, com a perspectiva da morte que está se aproximando muito, muito dele. Vamos notar, uma coisa curiosa também, que o Gerasim ele não tem uma teoria, não. Gerasim não é teólogo. Ele não explica nada para o Ivan, não. Ele só diz, olha, as coisas são assim, né? É um tipo de sabedoria que vem muito mais do afeto diante da vida do que do conhecimento. O lugar do conhecimento, que é muito importante aqui, é o lugar do médico. Ivan procurou, se tratou, etc. Bom, não deu certo, né? Os recursos ali não são mais possíveis. Com o que é que nós contamos? Aí o Gerasim aparece com essa experiência da sabedoria, ou seja, o que é sabedoria aqui? Essa familiaridade com a vida, esse reconhecimento de que há alguma coisa que nos excede e que cabe a nós, de alguma maneira, fazermos uma aliança com isso que nos excede. A figura do Gerasim é muito importante aqui, né? Bem, vamos lembrar sempre isso aí, né? Agora, essa sociedade começa a surgir na Rússia, nesse momento, industrializada, onde o pessoal sai do campo para a cidade, é uma sociedade urbana onde figuras como o Gerasim começarão a desaparecer. Né? Esse aqui é o desafio. Vamos lembrar essa história aqui, né, que é muito também cara a Tolstói, muito cara a Tolstói. Essa ideia de que a vida moderna é abstrata. A vida numa grande cidade é abstrata. Abstrata em relação ao que nós sentimos. As profundezas, uma profundeza maior nossa, a vida tende a ser abstrata, né? Isso não é uma condenação da cidade grande, não. É uma condenação de como as coisas estavam naquele momento. Perfeitamente possível que apareçam alternativas a isso aí. Mas uma questão política da maior gravidade é essa criação do homem abstrato, do homem que vive distanciado de si. E que nessa hora dos grandes acontecimentos, ele não tem a que se referir. Eu acho que isso era a sociedade russa daquele tempo e é um pouco a nossa sociedade ainda hoje, né? Nós somos um pouco marcados por essa exigência legítima, mas não pode ser exclusiva, de um conforto material crescente, de uma sociedade mais e mais justa. Tudo isso é muito importante. Mas depositar todas as nossas esperanças na horizontalidade, de acordo com Tolstói, isso é inconveniente. Então, nesse livro também, a modéstia dele, é um livro pequeno, afinal de contas, é o julgamento de uma civilização. Uma civilização que perdeu o repertório religioso e que não sabe para onde vai. Só conta, nesse momento, com a dor, com a densidade da angústia humana. Bem, assim que eu consigo ver um pouco essa história aqui. Bom, nesse momento, então, que é um momento crucial, o Ivan começa, uma pequena mudança começa a ocorrer no Ivan, né? Até esse momento, o Ivan dói muito nele, mas não tem ainda um momento reflexivo que começa aqui agora. Ivan se pergunta, como todos nós nos perguntamos, que sentido tem esse sofrimento? Né? Lembra, isso é o livro de Jó. Por que eu sofro? Não é? Aí o Ivan vai dizer, não é? O que eu queria é uma vida agradável, que eu não tenho mais, não é? Agora, nesse momento, a vida começa a aparecer, a vida dele começa a aparecer para ele, curiosamente, nesse primeiro momento, como uma vida insípida e destituída de alegria. Ele fala, exceto a minha infância. Em algum momento, ele se desviou de si mesmo. E agora que está doente, ele não consegue muito compreender, né, com toda a razão, por que ele está doente, ou por que a doença ocorreu a ele. Todos nós nos perguntamos isso, por que eu, né? Por que comigo? Mas aí ele fala o seguinte, ele põe a questão que é a questão decisiva da redenção dele, não é? Quem sabe eu não vivi como devia. Mas ele não tem resposta para isso, que ele responde assim, não, eu fiz tudo certo. Então, esse que é uma virada curiosa, que é uma segunda passagem importante no texto. O Ivan volta sobre si mesmo, como nós voltamos sobre nós mesmos, né? Como Jó voltou sobre si mesmo. Bom, mas o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado?
Pelo contrário, minha vida é marcada por coisas corretas, honestas, eu nunca fiz mal a ninguém, nunca fiz ninguém sofrer. E ele fala o seguinte, aí ele dá o segundo passo, diz o seguinte, bom, aquilo estava acontecendo, a doença, a morte, porque eu não vivi como eu devia viver. Não é? Ele fala, mas não é possível, eu vivi como eu devia viver. Então, não há propriamente uma razão para isso. Ele não vai, por mais que ele queira perguntar, onde está na minha vida aquele gesto que causou essa doença? Nós podemos perguntar isso aí, né? Cada um de nós pode perguntar, diante de um sofrimento de uma pessoa muito boa, a gente pergunta, puxa vida, onde é que Deus está? Não é? Onde é que Deus está? Essa pessoa passa a vida na maior retidão, na maior ajuda a Deus e o mundo. Agora ela supressa no melhor da sua vida? Então, aqui o Ivan espera o seguinte, vou encontrar uma resposta. Não é? E ele diz, bom, não pode ser o erro da minha vida, porque eu sempre vivi como devia. Não é? Agora, será que eu não vivi como devia viver? Aí eu estou entrando com a questão dele. O que é de errado na minha vida? Aquela coisa que inaugura o capítulo 2, né? O que é de errado, de terrível com a vida do Ivan? E o Ivan continua perguntando, né? Perguntando, bom, quem sabe, aí ele reconhece, põe isso no horizonte, né? Quem sabe a minha vida foi uma fraude, foi um terrível engano. E essa, Eliana, que eu acho um pouquinho contrária ao que você observou, até onde eu consigo ver, ele percebe isso aí. Ele percebe que, embora a vida dele tenha sido marcada pela correção, pela honestidade, etc., ele percebe que ali havia uma fraude, haveria um engano. Não no que ele fizer, não fez nada de errado, num certo sentido, não tem nada de errado, mas ele não vivera. Por que ele não vivera aqui? Porque, de alguma maneira, ele aceitou viver no interior de um espaço muito curto, esse espaço da legislação. Ricardo, oi. Mas é o que, na época, ele sabia, queria e podia. Então, na hora, no final, quando ele pede para a esposa tirar o menino para ele não parar de chorar, porque ele estava pondo a culpa, foi a minha forma de levar a vida, e aí põe na mulher. Eu senti, Ricardo, que ele estava querendo tomar um culpado para a morte estar chegando. E, no final, ele volta para ele. É isso que me encantou, porque eu acho que essa culpa de ter vivido de um jeito... Essa frase eu já decorei. Ele viveu do jeito que ele sabia, queria e podia aquela época. Isso é que me ficou para mim. Tá certo. Agora, eu compreendo isso aí. Mas em Tolstói, existe sempre um julgamento. Deixa eu colocar um exemplo pessoal meu aqui. Uma vez eu fiz uma coisa errada com uma pessoa. Há muitos anos atrás eu cometi uma coisa muito errada que eu fiz. Aí um dia eu pedi desculpa a ela. Ela falou assim, era o que você podia fazer naquela época. Não era. Não era. Eu tinha uma margem de escolha. Ainda que eu não soubesse muito bem, mas eu tinha uma margem de escolha. E em Tolstói, nós temos sempre a liberdade. Né? Temos sempre a liberdade. E agora, quer dizer, esse é o ponto de vista de um romancista, né? Ele está dizendo aqui agora, bom, o que foi o grande erro do Ivan? O grande erro do Ivan foi ter se dobrado a essa vida completamente, vamos chamar assim, legislada, materializada, horizontalizada. Esse foi o grande erro. Isso é uma vida perdida. Essa posição. Diga. Eu fico pensando que quem Carlota? de nós... Carlota. Quem de nós, nesse momento, não faria uma pergunta dessa, né? A gente que vive nessa cultura de que a gente perde esse contato aí, né, rural e essa coisa toda, a gente que levanta, trabalha, vai à missa, sai da missa, comemora Natal, Será que a gente, nesse momento aí, a gente não se faria essa pergunta? Eu vivi uma vida, a melhor vida? Não dá para saber, porque eu penso que a vida da gente são estratégias que a gente usa, a gente cria estratégias para fugir dessa agonia da morte, né? Aí, quando você, no final,
quando ela te pega de qualquer jeito, eu acho que quase todo mundo deve pensar, eu vivi uma vida certa? Era essa a vida? Eu tinha outras possibilidades, né? A gente tem várias possibilidades. Só que a gente não pode ficar perdido nessas possibilidades, que aí você vira um esquizofrênico. E nem, assim, muito fechado nas possibilidades, senão a gente vira um deprimido. Então, você fica ali no meio da normose, né? É uma vida normal, trabalha, estuda, trabalha. E será que nesse momento aí, quando a morte chega de fato, né? Você não percebe isso? Será que eu tive a vida certa? Eu vivi uma vida certa? Porque você tinha outras possibilidades, né? Uhum. Então, eu acho que não é que ele tenha vivido uma vida ruim nem boa, eu acho que ele viveu, o que a Eliana falou, uma vida que ele pôde viver, mas que eu acho que isso deve ser um questionamento geral de quem chega nessa hora e se sente em prejuízo. Eu estou levando a pior aqui, a morte está ganhando, né? Uhum. Então, talvez por essa perda do contato mesmo com o morrer, que a gente, quando está mais próximo da natureza, a gente vê isso acontecendo o tempo todo, né? Mas a gente não presta atenção nisso, porque a gente cria o tempo todo estratégia para fugir disso. Eu acho que a vida que a gente leva é um criar incessante de estratégias para fugir dessa angústia. Tá certo. Agora, olha só, isso é correto também, mas lembrando que para Tolstói, isso é um problema meu, da Eliane, seu, de todos nós, mas é um problema da civilização. Sim. Por trás de cada um de nós aqui, tem, vamos dizer assim, tem lá no fundo, tem essas grandes constâncias, esse rumor muito fundo que diz o seguinte: não é possível que ninguém, para Tolstói, estou lembrando, não é possível que um ser humano possa viver como ser humano acreditando que ele pode ser o suporte de si mesmo. Então, independente de tudo que a gente fala, nós vivemos, do cotidiano da nossa vida, uma civilização como a nossa nos orienta numa determinada direção. A direção que a civilização, para a qual Tolstói fala, está nos orientando bom, viva o seu cotidiano, procure os valores que melhorem a sua vida. No caso do Ivan, um salário melhor, uma casa melhor, uma vida melhor com sua esposa, um cuidado com seus filhos. Diz o que o Tolstói tem uma intenção moral no texto dele. Ele está dizendo, essa não é a vida correta. Ah, mas é a vida que eu pude viver. Tá bem, mas não é a vida correta. Se não tivesse esse julgamento, Carlota, mas tem esse julgamento. E esse julgamento que orienta Ivan nesse momento, que ele fala, como é que eu posso ter errado se eu fiz tudo certo? Né? Aí ele conclui... Mas qual é a vida correta? Hein? Mas qual é a vida correta? Aqui para o Tolstói? É reconhecer que nós não nos bastamos a nós mesmos. É reconhecer que há em nós alguma coisa que nos transcende e que o esquecimento disso aí nos destrói. Essa é a vida correta. Não é possível viver humanamente, imaginando que as questões humanas têm uma solução humana. Mas ele não entendeu isso no final aí? Isso aí não foi um salto na fé, não? Quando ele... Quando ele encontra a luz, quando ele fica... Aquelas coisas da amorosidade ali, isso não é um encontro com isso? Exatamente, é um salto, não é uma compreensão, é um salto. Uhum. Porque se fosse uma compreensão, seria humana, né? Eu acho, eu penso, reflito e concluo que Deus existe, por exemplo, ou que um sentido existe. Aqui não tem nada disso. Aqui é uma pessoa morrendo e que morre de forma estranhamente doce. Sim. Se você perguntar qual que é a grande experiência aqui, bom, o meu aniquilamento não tem grande importância, porque eu não sou tudo. Lembra que lá atrás, a reclamação do Ivan eu vou desaparecer? Eu vou deixar de ser? Como é que isso é possível? Essa que era a dor dele. Aqui, quer dizer, a iluminação, vamos chamar assim, Carlota, aparece quando ele fala, bom, eu não tenho grande importância. Quando nós abrimos mão dessa nossa centralidade. Isso é um salto na fé, tem dúvida nenhuma. Mas vamos dizer assim, é vivido, eu só quero insistir nisso, é vivido pelo personagem. É vivido pelo personagem. Na morte dele, no isolamento, na solidão dele, ele põe essa questão. Exatamente, ele fala o seguinte, ele diz o seguinte,
Vou repetir. Quando lhe veio a ideia, como lhe ocorria muitas vezes, de que tudo aquilo estava acontecendo porque ele não tinha vivido como devia viver. Não é? Mas Ivan rechaçava essa ideia. E um pouco adiante, ele fala assim, bom, será que não é possível que eu tenha vivido, mesmo vivendo como eu vivi, que eu tenha vivido alguma coisa como uma fraude, um terrível engano? E já perto da morte ele fala, sim, eu estiver errado. Você pode falar, mas é meio forçado. Não é bem, é muito rápido aqui a conversão dele, pode ser. Mas a posição do Tolstói é essa aí, não é? Nós seremos redimidos, mas só seremos redimidos se nós aceitarmos a nossa pequenez. Se aceitar a sua limitação. Talvez haja uma redenção para isso aí. Então, nesse momento, ele fala assim, o Ivan se reconcilia com a morte. Você pode insistir, você pode defender que é muito rápido isso aqui, literariamente, é muito rápido, mas, enfim, ele se reconcilia com a morte, ele podia corrigir o modo como levar a vida. Era isso que a luz lhe fazia ver. A dor desaparece, a morte desaparece. Em seu lugar havia luz. E antes de morrer, ele disse para si mesmo, a morte terminou, ele não existe mais. Ela não existe mais. A morte terminou, ela não existe mais. Acabou a angústia. Acaba a angústia porque ele acaba. Quer dizer, a imagem dele como alguém que não devia morrer. Lembra no livro de Jó, o que Deus diz a Jó? Deus não diz assim, Jó, foi por causa disso, por causa disso, por causa disso. Jó quer explicação. Deus fala, você não estava aqui. Você não estava aqui. Então, há alguma coisa além de você. Agora, se é alguma coisa além de mim, a única forma de chegar até ela é soltando, não pode ser refletindo. Sim. Isso na posição do Tolstói. E é lindo isso, esse final, né? Esse final desse livro é fantástico. É muito bonito. Às vezes a gente pode achar que é rápido, mas é muito bonito, né? Nossa, é marcante. Eu acho que é a passagem mais marcante do livro. Eu acho que a grande história da redenção é essa aí, aniquilamento de si. Só é possível, novamente a frase do Evangelho, né? Só é possível ganhar a vida se você a perde. Né? Ou então não é rosa, quem acha vive se perdendo, né? Também é uma possibilidade também. Aí o Nabokov, que é o autor de Lolita, né, que é um livro que a gente vai ler aqui ainda, na outra oportunidade, ele é louco com o Tolstói e abomina o Dostoiévski. Né? O Nabokov e o Dostoiévski, que é um péssimo escritor. O Tolstói não, o Tolstói é uma maravilha para ele. Aí ele explica o livro da seguinte forma. Tolstói diz, Ivan viveu uma vida má. E como a vida má é simplesmente a morte da alma, então Ivan viveu a morte em vida. Uma vez que mais além da morte está a luz viva de Deus, então Ivan morreu para entrar numa nova vida, com letra maiúscula agora. De acordo com Tolstói, diz Nabokov, o homem espiritual retorna à região sem nuvens do Deus amor universal, essa morada de bem-aventurança. Em Tolstói, o que nos salva, em última instância, é o amor, não é a compreensão. O amor, exato. O amor. Uhum. Isso aqui é um pouco o itinerário do livro, que faz dele uma jornada espiritual. Né? Agora, é importante lembrar disso aí, que é um romance, portanto, é uma história vivida na primeira pessoa do singular. Ele não está tentando provar. O que ele está dizendo é se nós somos capazes, imaginariamente, de, alimentados por ele, pensarmos em nós mesmos. Cada um de nós, as nossas histórias, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito bonito. E isso é muito doloroso, porque ele viveu muito, nesses 50, 55, 60 anos, muito inquieto com essa ideia do suicídio, da morte, do sentido, com essa ideia de Deus. Depois ele se reconcilia. Mas é uma história muito forte, uma história pessoal muito forte dele. Nos livros dele tem sempre essa, tanto no Guerra e Paz como no Ana Karenina, tem esse impacto da morte, que é o grande problema nosso. A grande aventura não é achar a solução, uma solução intelectual. Isso não aparecerá para esses autores.
do cristianismo ortodoxo. Não aparecerá. A solução nunca é intelectual. Nós que somos do cristianismo ocidental, mais ligados ao Ocidente, onde houve essa junção da filosofia grega com a tradição bíblica, nós somos mais chegados a uma solução mais racional. O cristianismo ortodoxo, o cristianismo russo nunca fez essa aproximação. Portanto, não há nenhuma possibilidade de redenção vinda da compreensão. Você se recorda de Dostoiévski, né? Nas passagens onde essa questão é abordada, lembra lá no Crime e Castigo, quando o Raskolnikov começa a zombar da Sônia, que é uma prostituta, né? Vocês se recordam lá, que sustenta a mãe, as irmãs, não sei mais o quê. Aí o Raskolnikov quer discutir racionalmente a ideia de Deus, se Deus existe, se Deus não existe. A Sônia, que tem... O Raskolnikov é um sujeito, né, que não tem essa impregnação da vida que a Sônia tem. A Sônia simplesmente diz o seguinte: você não tem condição de colocar essa questão. Você não tem o direito, melhor dizendo, de colocar essa questão. Deus não é uma questão teórica, não é uma questão de compreensão. Isso é que é o ar russo, né, de Dostoiévski, o ar russo de Tolstói sobre esse problema. É isso, gente. Vamos ver agora o povo. Alzira, se você estiver aí, pode tratar de falar. Não, eu só estou pensando, a vida não emocional do Ivan, ela é a nossa vida hoje, né? Muitas vezes né? Ela toca a gente porque, de certa forma, a gente está encouraçado pela burocracia, né? Pela horizontalidade, e assusta nos ver no Ivan, né? Me ver no Ivan me assusta muito. A mim também, né? Sem nenhuma dúvida disso. Vamos ver quem mais que está aí. A Alzira está aí. Quem que é a G? Andréia, que é a G? Vamos lá, gente. Mais alguma questão? Ângela não está aí não, né, Eliane? Ângela... É a própria, a G. Ângela? Então pode falar, dona Ângela. Eu estou aqui. Fico com saudade de você. Aparece aí, eu não te vejo um tempão, mano. E eu te vejo através da caneta que eu te prometi, né? Pois é. Alguma questão que você queira colocar? Não é obrigado a colocar. Se quiser colocar, é claro, né? Pronto, vi você, Ângela. Espera aí. Consegui agora. Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Sem colocações. Perfeito. Tá bom. Bom, se ninguém tem nenhuma questão para colocar mais, o próximo livro nosso, vou repetir, é esse que se chama Um Coração Simples. É um livro do Flaubert, ele é facilmente encontrado em português, é uma novela curtinha, é a história de uma criada, vamos chamar assim, que se chama Félicité, uma criada que acompanha uma família durante a vida inteira. Do Flaubert, Félicité, Um Coração Simples. Depois, só para a gente ir guardando, nós vamos para o Miguelin, que é o que chama Campo Geral do livro Manuelzão e Miguelin. Depois, Madame Bovary, que é um livro mais robusto, né? Vai nos custar mais para ler, pelo menos. Depois da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, e depois vai terminar o Kafka, Carta ao Pai. Há muito tempo que nós estamos precisando ler Kafka nesses grupos nossos aí, agora surgiu a oportunidade. Tá bem? Então, tá bom. O mais é esperar que Eliane organize a excursão litero-filosófica religiosa lá para a pousada da Andréia lá. Andréia, daqui a uns 2 anos a gente bate aí. Não, aqui 2 anos, né? É junho ou julho, não é de 2 anos, não, é? Ou lá ou então Azerbaijão. Você escolhe o que você acha melhor. Gente, então boa noite para todo mundo. Até daqui a 15 dias com a história do Coração Simples, tá bom? Um abraço para todo mundo, gente.